Gostaria de, primeiramente, agradecer, em meu nome, o convite feito gentilmente pela Casa Espírita Amor e Caridade Mestre Jesus, da cidade de Rincão. É a primeira vez que estamos fazendo uma palestra nesta casa querida, e a gente se sente extremamente agradecido e feliz pelo convite realizado. Eu pediria licença, primeiramente, aos irmãos, para que eu possa fazer um comentário. Estou fazendo a transmissão concomitantemente pelo meu perfil do Instagram, e eu vou pedir licença aos meus queridos amigos que nos acompanham pelo Instagram, que eu vou desativar os comentários momentaneamente, apenas e tão somente para que a gente possa se dedicar na integralidade da palestra. Então, me perdoem, os queridos amigos, depois da prece, depois do término da palestra, nós vamos estar liberando, então, os comentários. Só um momento que nós vamos aqui para a gente desativar os comentários. Queridos amigos, queridos irmãos de Ideal Espírita, que o Senhor Jesus nos proteja, nos abençoe hoje e sempre, e que possamos aproveitar esses ensinamentos da noite para trazermos reflexões muito oportunas para o nosso dia a dia. O tema que nós propusemos para casa, de uma forma muito singela, é um tema que traz reflexões e intitula-se O que é essencial para você? Bom, se nós perguntássemos para cada um de nós, se a gente fizesse essa pergunta, o que é essencial para mim? Eu poderia achar um monte de coisas. Cada um de vocês, cada um de nós, certamente acharia alguma coisa que é essencial. Por exemplo, se a gente analisar do ponto de vista físico, nós precisamos do oxigênio e da água e dos alimentos para que a gente possa se manter vivo no nosso país, no nosso planeta. É as condições climáticas, as condições específicas que nos dão a base para a gente viver. Sem água, sem alimento e sem oxigênio, nós não sobreviveríamos. Então, se a gente analisar por essa ótica, realmente seria o essencial, o básico do básico. E tem outras coisas que a gente poderia estar acrescentando depois, como, por exemplo, a questão do abrigo, do repouso e N situações. Mas nós não estamos aqui, não trouxemos a esta noite divagações, reflexões do ponto de vista físico. Nós trouxemos alguns questionamentos para as nossas reflexões sobre o que realmente é essencial para nós. Se a gente pensar, o primeiro tópico que a gente poderia colocar seria se conhecer. E para a gente saber, se conhecer é uma coisa muito difícil. Falo para vocês que, na verdade, a gente tinha uma certa... nós tínhamos um certo conceito sobre nós mesmos e que, depois que a gente passou por esse momento de isolamento social, dessa pandemia que chegou, ela trouxe para nós uma modificação na nossa forma de ser. Por quê? Nós acabamos tendo comportamentos, atitudes, pensamentos que sequer podíamos imaginar que tínhamos. Então, será que a gente se conhecia ou a gente só se conhecia na nossa superfície, na nossa modo raso de viver? Obviamente que era essa a realidade. Nós não tínhamos o conhecimento profundo. E vejam a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, seguida pela 919A, ela é muito clara e é muito objetiva. E ele pergunta assim, a pergunta que Kardec formula à equipe do Espírito de Verdade é muito clara e muito objetiva. Ela diz assim: qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Ele diz para nós a resposta: um sábio da antiguidade já vos disse,
conhece-te a ti mesmo. E aí, na complementação, na 919A, que está lá, eu recomendo aos irmãos que façam essa leitura, que façam essa reflexão, para que a gente possa realmente se conhecer. E quem vai dar a resposta para nós é nada mais, nada menos que Santo Agostinho. E ele vai dizer na 919A o quê? Fazei como eu fazia quando estava encarnado na Terra. Quando terminava o meu dia, eu passava o meu dia limpo. Passava o meu dia limpo e, consequentemente, analisava tudo aquilo que eu tinha feito de bom e não tão bom. E por conta disso, eu analisava e procurava melhorar a cada dia. Analisava os meus pontos fortes, os meus pontos fracos e, consequentemente, procurava no dia seguinte melhorar. Nós não temos esse hábito. Nós não trazemos esse hábito de fazer esse exame de consciência. Normalmente a gente faz assim projetos de vida quando passa o ano, quando muda o ano. Que a gente chega no final do ano, faz aqueles projetos, para o próximo ano eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas na verdade, a gente faz muito pedidos de ordem material. A gente, como não se conhece interiormente, a gente acaba pedindo as coisas exteriores. E essas coisas exteriores, elas não são importantes. Elas não são imprescindíveis para a nossa vida. E por quê? Porque nós vamos acabar deixando tudo aqui. De nada que nós construirmos aqui de bens materiais, vamos todos restar aqui. Nós não vamos levar para outra vida. A outra vida, a vida verdadeira, a vida espiritual, nós só vamos levar as nossas boas ações e, consequentemente, os nossos conhecimentos. Então, conhecer-se a si mesmo é, na minha modesta opinião, um ponto muito importante para que a gente possa saber o que é essencial. Uma outra questão que nós podemos trazer, assim, para reflexão, nós vamos analisar uma questão muito interessante. O nosso propósito de vida. Então, por exemplo, nós traçamos um propósito de vida para a nossa vida lá na frente. Então, vejam como que é interessante. Se a gente estivesse em 31 de dezembro de 2019 fazendo aqueles planos futuros, para o ano de 2020, quais são os meus planos futuros? E quais dos nossos planos realmente se concretizaram de 2019 para 2020? Quais os planos que a gente poderia ter feito em 2020 para 2021? E nunca realmente a gente pode dizer que esses planos, esses projetos materiais seriam os nossos propósitos de vida. Então nós podemos analisar se o nosso propósito de vida ele está realmente alinhado com a nossa evolução espiritual. Porque muitas vezes traçamos como diretriz, como meta, situações que não são importantes para nós. Como eu estava dizendo, o objetivo principal é a nossa melhora, é a nossa reforma íntima, é a nossa transformação. Então, o que é importante para nós? Nos conhecermos e também termos um propósito de vida, mas não pensarmos o propósito de vida nesta vida material. Pensarmos um propósito de vida que nós viemos a este planeta de provas e expiações para evoluirmos, ainda que seja 1 centímetro sequer, um pequenino degrau que a gente consiga realmente subir. Então isso é muito importante. Outra questão que nós trazemos para a consideração dos irmãos é um outro aspecto. Pessoas. Às vezes a gente conhece muitas pessoas ao longo da nossa vida. E algumas pessoas, talvez por questões de vidas pretéritas, algumas pessoas nós nos relacionamos com elas e elas não nos fazem muito bem. Temos algumas pessoas que a gente pode dizer que são como verdadeiras âncoras, que nos jogam lá para baixo. Nunca te dão um ânimo, nunca te dão um incentivo, nunca te dão uma palavra de apoio. Tudo que vai te falar é sempre para te jogar lá para baixo, que você é isso, que você é aquilo. E na grande maioria, essas pessoas fazem parte das nossas provas, fazem parte das nossas expiações.
Tanto que algumas delas nós não temos como eliminá-las da nossa vida. Elas fazem parte do nosso contexto, seja familiar, seja profissional. Mas algumas, se você tiver a oportunidade e realmente ela não faça parte do teu plano encarnatório, você até pode, né, relevar algumas situações e não ter uma convivência tão maior com ela. Mas o grande importante dessas pessoas que talvez nos joguem para baixo é nós usarmos uma frase muito interessante, que a gente tem que procurar, na maioria das vezes, sermos filtro e não esponjas. Porque algumas pessoas realmente chegam para a gente e se a gente não estiver feito a nossa devida preparação espiritual, a nossa vacina da alma, que a gente coloca dizer como a prece, a meditação, o envolvimento e a ligação com as esferas de luzes, nós vamos chegar à conclusão que eles realmente vão estar sempre nos envolvendo. Mas vejam que nem sempre são essas pessoas que nos envolvem. Muitas vezes a nossa energia que está vibrando de uma forma não tão boa e acabamos atraindo energias similares, não necessariamente das pessoas encarnadas. E não necessariamente você vai dizer que toda energia que você está sentindo é de algum irmãozinho menos feliz. Pode ser e pode também não ser. E por isso que é importante mantermos a vibração, mantermos elevado os nossos pensamentos, as nossas boas ações, fazermos algo em prol de cada um de nós e do nosso semelhante. Quando a gente lembra para um outro ponto, as conversas. Quais tipos de conversas nós estamos tendo? Bom, quando a gente chega na casa espírita, costumo dizer que a gente é aquela pessoa mais encantadora possível. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meu irmão, como é que vai? Olha, estou feliz por te ver. Então, no centro espírita, a gente parece que é aquela pessoa mais evoluída do mundo. Aquela pessoa mais fantástica, assim, mais maravilhosa. É o espírito de luz encarnado em pessoa, que a gente costuma dizer. Mas, na verdade, a gente tem um relacionamento ali na casa espírita, a gente procura ser o melhor possível, claro, mas a gente teria que estar levando para fora do centro espírita, para a nossa casa, para o nosso ambiente profissional, para a rua, inclusive, essa mesma postura, esse mesmo movimento, essa mesma ação. E vejam, quão importante é conversarmos sobre assuntos edificantes, sobretudo nas redes sociais. Sobretudo nas redes sociais, porque se nós não tomarmos cuidado, a gente vai virar um ninho de fofoca. E às vezes a gente se justifica. Não, eu não sou fofoqueiro, eu apenas faço um comentário. A pessoa vem me falar tal coisa, eu só pedi assim, não comenta com ninguém. Aí você comenta com um, o outro comenta com o outro, e vira uma fofoca e as coisas vão aumentando. Então, precisamos melhorar a nossa atmosfera fluídica, por meio de pensamentos, conversas edificantes. E se alguém vem até você e tenta trazer uma mensagem que não é muito boa, que não é muito agradável, vamos ser aquela pessoa, tentar colocar um pano quente sobre aquilo, e se o assunto, mesmo assim, a pessoa vem insistir, tenta mudar, muda o foco, muda o objetivo, fala do tempo, né? De repente a pessoa, eu tenho uma amiga minha que ela costuma dizer assim, que quando ela está no elevador do prédio dela, e aí vem a pessoa, normalmente o papo de elevador vem naquela situação. Nossa, hoje está quente. Nossa, está frio. Ou está chovendo. E a pessoa fala sempre de uma forma reclamando. E ela diz o seguinte, que ela acha interessante, que ela muda o foco. Quando a pessoa fala assim, nossa, está chovendo, né? Ela fala, nossa, que bênção, né? Que bom que está chovendo, porque pode molhar as plantas, limpar o ar. Então fica uma coisa assim, então ela tenta trazer o lado positivo daquela conversa que a pessoa veio trazer de uma forma negativa. Quando a gente pensa também uma outra questão, e pensar o que é importante em nossa vida, a gente coloca também o trabalho. E está muito claro, né? Trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. Do mais simples ao mais elevado. E vejam que o trabalho, muitas pessoas não dão o devido valor. Por exemplo, aquelas pessoas que recolhem o lixo.
Já imaginou se o lixeiro, o gari, parassem de trabalhar? Né? E se todo mundo, vamos pensar hoje, né, a profissão que está mais requisitando profissionais é profissionais da área de saúde em geral, não só médicos, mas também enfermeiros, atendentes, técnicos de enfermagem e tudo mais. Então, imaginemos uma situação que se hoje todo mundo resolvesse ser um profissional da área de saúde. Quem ia recolher o lixo? Quem ia dar aula? Quem ia fazer todos aqueles outros serviços que tantas pessoas precisam? Então, a importância do trabalho, o trabalho é fundamental em nossas vidas. Mas veja, uma coisa que eu coloco como muito interessante, nem sempre conseguimos fazer aquilo que a gente gosta. Nem sempre. Às vezes as circunstâncias da vida te colocam para você fazer um trabalho que realmente é difícil, você não gosta daquele trabalho e tudo mais. E como que nós podemos fazer? Nós podemos fazer diferente. Procurarmos gostar daquilo que a gente faz. E não só pensar no trabalho de uma forma assim, olha, eu estou fazendo esse trabalho, meu patrão me paga, eu recebo muito mal. Agradeça, vamos agradecer por aquele trabalho, por aquela oportunidade que a gente está tendo de desenvolver uma atividade. E faça o seu trabalho com amor, independente de quanto você ganha, independente do teu reconhecimento. Procure fazer isso. E olha, e nesse trabalho, muitas vezes, nós vamos passar por situações desagradáveis. E é natural, nós vamos ter aquele chefe que nos pega no pé, ou então, se você é o chefe, você vai ter aquele funcionário relapso, que chega tarde, que não dá satisfação e que é sempre um problema. Mas nós temos que perceber que essas situações do trabalho, elas são essenciais para a nossa vida. Essas relações, elas fazem parte para a gente aprender a ter tolerância, ter paciência. Faz parte. É o nosso teste de trabalho e de persistência, de paciência e de tolerância. Mas, vejam, a gente tem que trabalhar não somente para conseguir dinheiro. O dinheiro ele é necessário, o dinheiro ele é útil, sim, ele é importante. Ele é a mola propulsora da nossa sociedade. Sem o dinheiro, né, não só o dinheiro físico, mas as outras formas de retribuição de dinheiro, teríamos praticamente, pararia, né? A não ser que fosse voltar a situações antigas, né, que você faria a troca, né, de mercadorias, mas chegou-se à conclusão do dinheiro. Mas nós temos que trabalhar, não colocar o dinheiro como a meta principal da nossa vida. E se você fala assim, mas eu vou ter excesso de dinheiro para quê? Vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. E aí eu lembro aqui uma frase que o Simão Pedro de Lima, um palestrante espírita muito famoso de Patrocínio, Minas Gerais, e ele fala o seguinte, que ele tem um filósofo muito importante, com licença, que ele usa como referência. O filósofo chamado Balu, do filme ou do desenho Mowgli. E ele fala exatamente o quê? Eu digo o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Então vejam, a gente trabalha, e depois vai deixar tudo aí. Vamos deixar tudo aí, fica uma coisa perdida. Fica uma coisa sem sentido. Você trabalhou, e aí depois vai servir para disputa, vai servir para pessoas ficarem aí se degladiando pelos seus bens que você deixou, e não é por aí, não é por aí. Nós temos que trabalhar pelo necessário, por aquilo que nos ajuda, que nos serve. E ter o necessário, vejam, irmãos, eu lembro agora também de uma palestra que Ana Teresa Camasmi fez no primeiro Céu Virtual de Uberlândia, que aconteceu este ano. Normalmente o Céu ele é um evento, um congresso presencial, mas o Céu este ano foi virtual por conta da pandemia. E a Ana Teresa Camasmi falou com muita propriedade uma questão interessante. Ela falou que durante o ano todo, ela chegou à conclusão que ela usou apenas e tão somente 6 a 8 jogos de roupa. E ela viu o guarda-roupa dela que praticamente tinha muitas e muitas roupas. Então ela falou, para eu viver eu não preciso nada além de que 6 a 8 conjuntos.
Não preciso mais que isso. E eu tinha o guarda-roupa cheio. Então, às vezes, nós acumulamos tantas e tantas coisas, e aquilo que está sobrando no nosso armário, no nosso guarda-roupa, certamente vai faltar na mesa de alguém. Um outro recurso que a gente poderia colocar também, para pensar na importância em nossas vidas, seria o tempo. O tempo realmente é um recurso escasso e limitado que nós temos em nossa vida. Encarnados, nós vamos ter uma vida de, vamos pensar, vai exageradamente falando, 100 anos, vamos pensar assim. Então, se você tem esse estágio de tempo, vamos procurar aproveitar ao máximo. Não vamos deixar que as horas inúteis tomem conta do nosso tempo, que as horas inúteis tomem conta da nossa cabeça. Vamos aproveitar, vamos fazer alguma coisa de útil, fazendo coisas necessárias e aquelas que são essenciais para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. E aqui eu trago para nós, para uma nossa reflexão, uma frase que está contida em uma história que é intitulada, essa história chama-se Entrevista com Deus, e ela é atribuída erroneamente a Dalai Lama, mas na verdade ela pertence a Jim Brown. E a história diz o seguinte, nessa entrevista com Deus: sonhei que tinha marcado uma entrevista com Deus. Entre, disse Deus. Então você gostaria de me entrevistar? Se o senhor tiver tempo, respondi. Deus sorriu e me disse: meu tempo é eternidade e é suficiente para qualquer coisa. Que perguntas tem em mente para me fazer? O que mais os surpreende a respeito dos homens? Deus respondeu: que eles se chateiam em ser crianças, têm pressa de crescer e então desejam ser crianças novamente. Que eles perdem sua saúde para ganhar dinheiro e então gastam dinheiro para recuperar a saúde. Que por pensarem ansiosamente sobre o futuro, eles esquecem o presente, de modo que não vivem nem o presente e nem o futuro. Que vivem como nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. A mão de Deus pegou as minhas e ficamos em silêncio por um instante. Então perguntei: como pai, que lições de vida quer que seus filhos venham a aprender? Deus respondeu com um sorriso: aprender que eles não podem fazer ninguém amá-los. O que eles podem é permitir sejam amados. Aprender que o mais valioso não quer que eles tenham em suas vidas, mas quem eles têm em suas vidas. Aprender que não é bom se comparar aos outros. Todos serão julgados individualmente pelos seus méritos. Aprender que uma pessoa rica não é a que tem mais, mas a que menos precisa. Aprender que são necessários poucos segundos para abrir feridas profundas em pessoas que amamos e pode levar anos para curá-las. Aprender a perdoar exercitando o perdão. Aprender que há pessoas que amam sinceramente, mas simplesmente não sabem expressar ou mostrar os seus sentimentos. Aprender que o dinheiro compra qualquer coisa, menos a felicidade. Aprender que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-la completamente diferente. Aprender que nem sempre é suficiente ser perdoado pelos outros, mas perdoar a si mesmo. Sentei por um tempo, saboreando o momento. Agradeci a ele pelo tempo dispensado e por tudo que ele me proporcionou. E ele respondeu: estou aqui, 24 horas por dia. Jim Brown, que falou essa mensagem. É uma mensagem muito rica, muito maravilhosa e coloca para nós vários aspectos para mostrar a importância do tempo, do dinheiro, das pessoas em nossas vidas. E como é importante, eu estava andando hoje, assim, saí da cidade, não andando assim, prestei atenção numa questão, me chamou muito a atenção, que falava exatamente assim: não é que a gente reclama de muitas coisas,
Reclamamos por não termos isso, por não termos aquilo, por não termos aquilo outro. Esquecemos de agradecer. Esquecemos de agradecer tantas bênçãos que nos concede a espiritualidade superior. Enquanto para uma pessoa que anda descalço, o essencial seria um par de sapatos, para aquele que não tem pés, gostaria sim de andar descalço. Nós que trabalhamos, sobretudo, com a obra de Jerônimo Mendonça passou mais de 30 anos numa cama ortopédica, fazendo palestras pelo Brasil afora. E Jerônimo, uma vez perguntaram para ele o que seria felicidade para ele. O Jerônimo falou: eu que já passei mais de 20 anos deitados nesta mesma posição, nesta cama, a felicidade para mim seria poder deitar de bruços. Olha a diferença. Então, para a gente fazer análise, analisar muito com profundidade o que realmente importa em nossas vidas, o que é essencial. E aí eu lembrei até de uma história muito interessante. Não estava no contexto, mas a espiritualidade sempre nos intui, que uma senhora passou com uma criança no colo e quando ela passou perto de uma caverna, ela ouviu uma voz assim: entre, pegue tudo o que quiser, mas não esqueça o principal. Ela, conforme olhou dentro daquela caverna, estava repleto de joias, diamantes, brilhantes de todas as espécies. Ela ficou encantada. Entrou assim e começou a pegar tudo que ela podia imaginar, tudo que ela podia ver. E foi pegando, e pegando, e pegando, e pegando. Aí a caverna dava uma mensagem: entre, pegue tudo o que quiser, mas não esqueça o principal. E depois que você pegar tudo o que você quiser, a porta será fechada. E nada mais você poderá fazer para abrir a porta. Então lembre-se, não esqueça o principal. E ela continuou lá pegando joias e joias, pérolas, colares, coroas, brilhantes, ouro, prata, tudo que ela podia colocar em tudo quanto é lado. E quando ela sai da caverna, a caverna fecha e ela vê que ela esqueceu a criança dentro da caverna. Muitas vezes nós agimos assim. Corremos atrás do ouro, esquecemos o nosso maior tesouro, que é a nossa felicidade, a nossa alegria espiritual. O que a gente pode dizer? Que a gente só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase de Antoine Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. E, na verdade, é isso mesmo. A gente só consegue ver bem com o nosso coração. O essencial é invisível aos nossos olhos. E a vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegada. É quem a gente se torna durante a caminhada. Agradeço, queridos irmãos, imensamente pelo convite, gentil convite, dessa casa co-irmã de Rincão, que eu não tive a oportunidade de conhecê-la presencialmente, mas se Deus quiser, na próxima oportunidade, quando retornarmos às atividades, eu faço questão de estar lá para a gente fazer um bate-papo ao vivo. Agradeço a direção da casa, na pessoa da Elaine, e pelo carinho, pelo convite, e desejo a todos muita paz e muita luz. E agora, como pediram para a gente, nós vamos fazer a prece de encerramento. E como eu gosto sempre de fazer a prece de encerramento, eu gosto de colocar uma música para nos elevar o ambiente, para deixar a gente envolto nessa luz. E assim, queridos amigos, vamos fechar os nossos olhos, vamos tomar uma inspiração profunda, soltar lentamente o ar, mentalizarmos ao nosso lado a doce presença de Jesus, o nosso irmão maior, nosso companheiro de todas as horas, que está sempre nos amparando,
sempre nos protegendo. E com o pensamento em Jesus, nós vamos dizer a Ele: muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pela oportunidade desta encarnação. Obrigado por estarmos aqui, reunidos em Seu nome, para aprendermos um pouco mais as lições do Seu Evangelho. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que nos concede durante a caminhada evolutiva. Mas, querido pastor, ainda somos crianças espirituais e trazemos em nosso peito pedidos que são ainda pequenos, mas importantes para cada um de nós. Olhe, Senhor, por cada um de nós aqui presente, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Abençoe os nossos lares. Abençoe aquelas pessoas que trazemos em nosso pensamento neste momento. Aqueles que nos pediram prece. Aqueles irmãos que partiram para o plano espiritual recentemente, que conhecemos. Roguemos à espiritualidade superior que possa ampará-los, socorrê-los e também dar consolo e conforto àqueles irmãos que aqui restaram. Ore, Senhor, pelos doentes, pelos aflitos, por aqueles que estão nos hospitais ou mesmo em suas casas. Ampare os médicos, enfermeiros, atendentes. Enfim, Senhor, ampare a toda a humanidade tão sofrida e merecida da misericórdia divina. Socorre, Senhor, os nossos irmãos presidiários, os nossos irmãos que se perderam nas drogas, nos vícios, as crianças órfãos, os velhinhos e aqueles irmãos que perambulam pelas ruas não tendo um lar a voltar. Enfim, divino amigo, olhe por todos eles. É o que te rogamos neste momento. E como forma de gratidão, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja.